Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos chegando para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0. E hoje nós iremos para a lição de número 12. Meus irmãos, eu não sei se você já foi ferido por alguém que deveria proteger você. Eu não sei se você já sentiu a dor de uma palavra que nunca foi esquecida. Ou, quem sabe, você já carregou no coração a mágoa que o tempo não conseguiu apagar. Existem feridas que não estão no corpo, elas estão na alma. Feridas causadas dentro da própria família, entre irmãos, entre cônjuges, entre pais e filhos, entre pessoas que um dia se amaram, mas que hoje estão separadas. Durante 20 anos, meus irmãos, Jacó carregou o peso de um passado que não podia mudar. Esaú carregou a dor de uma traição que parecia impossível de esquecer. Tudo indicava que aquele reencontro terminaria em tragédia, mas Deus estava trabalhando onde ninguém podia ver. Enquanto Jacó era transformado por Deus, Esaú também estava sendo alcançado pela graça de Deus. E quando finalmente os dois se encontraram, não vemos espadas sendo levantadas, vemos lágrimas. Não vemos vingança, vemos abraço. Não vemos o ódio, mas vemos a reconciliação. A história de Jacó e Esaú nos ensina que aquilo que parece impossível para os homens é possível para Deus. Quando Deus lhe cura, meus irmãos, o nosso coração, o perdão, então ele vence a mágoa. Quando Deus ele entra em cena, famílias elas são restauradas. Quando Deus ele age, relacionamentos quebrados podem ser reconstruídos. E na lição de hoje nós aprenderemos que sempre existe esperança para quem decide obedecer a Deus e praticar o perdão. Prepare então o seu coração. Vamos juntos descobrir como a graça de Deus transformou um grande conflito familiar em uma reconciliação, tá bom? Contamos então com a sua presença, contamos com a sua participação. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, deixe também seu like para que o próprio YouTube valorize o nosso trabalho e apresente esta aula para mais pessoas, tá bom? Vamos juntos então para mais uma aula, permitindo Deus. Então, queridos, na lição de hoje, falando sobre a reconciliação de Jacó com Esaú, nós temos como texto áureo o texto de Gênesis capítulo 33, versículo 4, que diz assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Observe quantos verbos importantes aqui. Correu, abraçou, lançou, beijou e choraram. Quantos verbos importantes aqui nós temos nessa passagem. A gente vai falar um pouquinho deles lá na frente, tá bom? Agora, a nossa verdade prática, ela diz o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Isso é fato, meus irmãos. Eu particularmente fico chocado com alguns irmãos que, embora leiam Lucas capítulo 1, versículo 37, de que para Deus nada é impossível, mas quando eles estão em uma crise de relacionamento e por alguma razão ali eles brigam, eles se separam por um instante, e quando nós falamos para eles sobre perdão, sobre reconciliação, aí eles dizem que é impossível que se volte ali a ter um relacionamento restaurado, é impossível que se haja então essa reconciliação, e isso só mostra a incredulidade daquilo que às vezes até eles mesmos pregam. Porque, meus irmãos, se você crê que Deus ele faz o impossível, não há qualquer relacionamento, por mais ferido que esteja, por mais quebrado, vou dizer mais, por mais esmagado que esteja, que não venha ou não possa ser restaurado pelas mãos do nosso Deus. Amém, queridos? Então, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe,
está no livro do Gênesis, capítulo de número 33, verso 1 ao verso de número 10. Eu quero ler com os irmãos, que diz assim: E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e os seus filhos na frente, e Léia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Aqui a gente percebe que aquela acepção, aquele tratamento diferenciado dentro de casa ainda permanece dentro da família de Jacó, na época com Isaac e Rebeca, agora está também presente na vida de Jacó, meus irmãos. E o verso de número 3 diz assim: E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são esses que estão contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Verso de número 6. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegaram-se também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graças aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, para que, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Meu Deus. Jacó faz uma declaração aqui. Ele viu na face do seu irmão a misericórdia de Deus. Ele disse: eu te vejo como estou vendo a face de Deus. Ou seja, eu estou vendo a misericórdia, a graça de Deus neste perdão, nesta reconciliação. Isso é muito forte, meus irmãos. E aí nós temos 3 objetivos na nossa aula de hoje. Primeiro, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E, por fim, saber que depois do encontro com o seu irmão, Jacó e Esaú seguem o seu caminho, seguem os propósitos de Deus para a vida deles, tá bom? Então esses são os 3 objetivos da nossa aula de hoje. Então vamos falar um pouco sobre esta reconciliação entre Jacó e o seu irmão Esaú. Portanto, é uma lição que vai falar de perdão, que vai tratar sobre a importância de nós perdoarmos uns aos outros, tá bom? E olha, queridos, o nosso primeiro ponto fala sobre irmãos em conflitos, ou irmão em conflito. E aqui a gente percebe, meus irmãos, que poucas dores são tão profundas quanto os conflitos dentro da própria casa, dentro da própria família. É doloroso, claro, quando alguém distante nos machuca, mas nunca é mais doloroso do que uma ferida causada por alguém que tem o nosso sangue. Nunca, meus irmãos. A profundidade é outra. A história de Jacó e Esaú é exatamente assim. 2 irmãos, 2 filhos da mesma promessa, 2 homens criados na mesma casa, mas que permitiram que a rivalidade, o favoritismo e as escolhas erradas construíssem um muro entre eles. Quando chegamos aqui no texto de Gênesis, capítulo 33, nós encontramos 2 homens prestes a se reencontrar depois de aproximadamente 20 anos de separação. Foi 20 anos, meus irmãos, carregando lembranças dolorosas. 20 anos convivendo com as consequências do pecado. 20 anos em que Deus também trabalhou silenciosamente no coração de ambos. E antes de nós entendermos a reconciliação, nós precisamos compreender, obviamente, o conflito. Porque Deus não cura aquilo que nós não reconhecemos. Porque toda restauração começa quando encaramos nossas feridas. Então, o primeiro ponto da nossa lição apresenta 3 personagens importantes aqui dentro do contexto
e eu quero trabalhar com você cada um deles. Jacó, Esaú e Raquel, certo? E vamos aqui tirar algumas lições preciosas da vida dessas personagens. Primeiro, nós temos Jacó. Eu fiz questão de colocar aqui um complemento na nossa aula, que é Jacó, a transformação de um homem quebrantado. Então, meus irmãos, quando observamos Jacó, neste momento da narrativa, nós percebemos que ele já não é mais o mesmo homem que fugiu da casa do seu pai. Ou ano antes, né? Ele era conhecido como enganador, ele era alguém que carregava ali um, um peso, né, na sua consciência por causa das suas mentiras. O seu próprio nome também carrega este peso de falsidade, de engano. A palavra hebraica para Jacó, né, Yaakov, está diretamente associada à ideia de agarrar o calcanhar. E, figuradamente, significa suplantar alguém. Então, Jacó havia enganado Esaú, havia enganado Isaac, tentando conquistar bênçãos por meio da astúcia, meus irmãos. Mas Deus começou, na vida de Jacó, uma obra profunda. Veja que o capítulo anterior registra um dos episódios mais marcantes do Antigo Testamento, que é aquele momento da luta entre Jacó com o anjo ali, o anjo do Senhor em Peniel. Então, em Gênesis capítulo 32, versículo de número 24, que eu gostaria que você lesse comigo aí, Gênesis 32, verso 24, olha o que diz: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia, meus irmãos, ou seja, quando a alva já subia. Veja que aquela luta não era apenas uma luta física. A batalha de Jacó aqui é, na verdade, uma batalha espiritual. Era uma luta de um homem contra o seu velho eu. Era o confronto entre a autossuficiência humana e a dependência divina. Ali Jacó aprende uma verdade fundamental, que a bênção de Deus não vem por esperteza. A bênção de Deus, meus irmãos, não vem porque alguém é esperto, alguém sabe dar um jeitinho, alguém sabe driblar as coisas. Não. A bênção, ela vem das mãos de Deus. O comentarista bíblico Matthew Henry, ele escreveu que Jacó, ele saiu daquela luta mancando no corpo, mas ele saiu fortalecido na alma. Tem hora que Deus faz isso com a gente. A gente passa por uma prova onde nós carregamos marcas no corpo, mas a nossa alma, ela está fortalecida. Ele perdeu a autoconfiança, mas ganhou uma nova dependência de Deus. O seu nome foi mudado para Israel. Uma mudança de nome que simbolizava uma mudança de identidade, meus irmãos. Agora, ele estava voltando para enfrentar o maior problema não resolvido de sua vida, que era o seu irmão Esaú. E isso nos ensina uma lição muito poderosa. Antes de Deus mudar as nossas circunstâncias, muitas vezes, ele muda o nosso coração. Antes de Deus mudar aquilo que está à nossa volta, nossos relacionamentos, Deus começa a restaurar o nosso coração. Antes de Deus restaurar relacionamento, Deus ele quer tratar o meu e o seu caráter. Antes de resolver conflitos externos, Deus está trabalhando em conflitos internos. E aí a gente precisa concordar com a frase de Warren Wiersbe, que ele diz que Deus estava mais interessado em transformar Jacó do que em mudar a sua situação. E é exatamente assim também conosco, meus irmãos. Há batalhas que vencemos de joelhos, há guerras que vencemos na oração, há problemas que somente Deus ele pode resolver. Jesus, inclusive, ensinou isso em Lucas, capítulo de número 11, verso de número 9. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Jacó descobriu que a verdadeira força não está nos próprios recursos. A verdadeira força está na dependência de Deus. E é isso que Deus quer nos ensinar também. Antes dele mudar as circunstâncias, Deus quer mudar o nosso coração. Amém, queridos? O nosso segundo subponto também fala sobre uma outra personagem, fala de Esaú.
E aqui eu coloquei também quando Deus trabalha no coração do ofendido. Você crê que Deus trabalha no coração do ofendido? Veja que não foi apenas Jacó quem mudou. Tudo indica que enquanto Deus trabalhava também no coração de Jacó, Deus também trabalhou no coração de Esaú. Quando olhamos para o passado, nós encontramos um homem profundamente ferido. Esaú, meus irmãos, tinha vendido o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 34, registra que ele desprezou a sua primogenitura. Depois ele perdeu também a sua bênção patriarcal e culpou Jacó por isso. A sua dor transformou-se em ódio. A sua mágoa transformou-se em desejo de vingança. A ponto que Gênesis capítulo 27, versículo 41 diz que então Esaú aborreceu a Jacó. Ou seja, o plano era simples: esperar a morte do pai e depois matar o irmão. Mas veja que o tempo passou, os anos se passaram e o Deus que agiu na vida de Jacó também começou a agir na vida de Esaú, meus irmãos. Quando Jacó envia mensageiros, descobre que Esaú estava vindo ao seu encontro acompanhado de 400 homens. Naturalmente, Jacó, quando vê essa cena, ele imagina que isso era para o pior, ou seja, era uma guerra. Mas Deus estava trabalhando onde Jacó não podia enxergar. Eu vou repetir: Deus estava trabalhando onde Jacó não estava vendo. Quando finalmente, meus irmãos, os homens se encontraram, veja que o encontro de Jacó com Esaú, quando esses dois irmãos se encontraram, tanto Jacó como Esaú, meus irmãos, não há espada, não há vingança, não há violência, não há brigas, pelo contrário, há abraços, lágrimas, perdão. E aí João Calvino, ele observou o seguinte: quando Deus deseja reconciliar os homens, ele primeiro inclina os corações. Veja que Jacó foi inclinando o coração até chegar a Esaú. E o resultado foi reconciliação. Porque nenhum ser humano consegue arrancar sozinho as raízes da amargura. Somente Deus pode, meus irmãos, transformar um coração ferido. Somente Deus pode curar memórias dolorosas que carregamos do passado. Somente Deus pode substituir o ódio por compaixão. Isso nos lembra que o perdão é, na verdade, um milagre da graça de Deus. Esaú não era perfeito, mas Deus trabalhou em sua vida. Aquele homem, meus irmãos, que antes desejava vingança, agora estava disposto à reconciliação, porque Deus trabalhou também no coração dele. Creia, Deus está trabalhando no coração de alguém que está ofendido. Deus está trabalhando no coração de alguém que guarda mágoas, ressentimentos. Deus está trabalhando. E aqui nós temos também uma terceira personagem, que é a Raquel. Meus irmãos, aqui a gente percebe que Raquel ainda quem sabe, influenciada pelas raízes ali da família de Jacó, também há ali o favoritismo, meus irmãos. O texto também revela uma fragilidade que ainda existia na vida do patriarca Jacó. Gênesis capítulo 33, verso 1 ao verso de número 2, mostra que ele organizou sua família em grupos no momento de encontrar o seu irmão Esaú, meus irmãos. Veja que ele separou ali bem direitinho. Primeiro ele colocou as servas e os seus filhos. Aí depois das servas ele coloca Léia e os seus filhos. E por último é que Jacó coloca Raquel e José. Não era apenas uma questão de estratégia. Era uma demonstração clara de preferência de Jacó, meus irmãos. Jacó amava Raquel de maneira muito especial. E José também ocupava um lugar privilegiado no coração de Jacó. No contexto cultural da época, era comum haver distinção entre famílias patriarcais. Mas veja que isso não significa que tal prática era então aprovada por Deus. Aliás, a própria narrativa bíblica mostra os efeitos destrutivos do favoritismo. O favoritismo já havia causado problemas na casa de Isaac e Rebeca. E agora, meus irmãos, continuava gerando tensões na casa de Jacó. Mais tarde, essa preferência por José produziu inclusive inveja entre os irmãos. Alguém já disse, meus irmãos, que o favoritismo familiar é uma semente que frequentemente produz
colheitas de divisão. Quantas famílias, meus irmãos, não sofrem por causa disso? Filhos comparados, filhos ignorados, filhos que crescem acreditando que valem menos do que os outros. A Bíblia nos ensina que o amor deve ser equilibrado, justo, cuidadoso. Os pais, meus irmãos, devem refletir o amor imparcial do Pai Celestial. Quando há preferência, surgem feridas. Quando há comparação, nasce competição. Quando há desigualdade, aparece ressentimento. É por isso que Deus nos chama a construir relacionamentos saudáveis dentro de casa. Não faça separação dentro do seu lar. Não faça. Não tenha favoritismo dentro da sua casa. Que o amor de Deus seja o padrão. Deus ama a todos de igual forma, de igual modo, compreende? Pastor, e quais são as lições que a gente aprende aqui nesse ponto de número 1 para aplicar então para a nossa vida? Meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que você pode aplicar aí, você professor, você aluno, pode levar aí para a vida, é que permita que Deus transforme seu coração antes de tentar mudar os outros. Se tem um problema que nós enfrentamos, é querer mudar os outros sem antes permitir que Deus ele mude o nosso coração. Sem permitir que Deus primeiro trabalhe o nosso coração. Então permita que Deus transforme o seu coração antes de você tentar mudar o outro. Brigas de casais geralmente surgem assim, porque o cônjuge quer mudar o outro antes de mudar o seu coração. Veja que Jacó, meus irmãos, mudou antes de reencontrar com Esaú. Entende? Então muitas vezes queremos que os outros mudem primeiro. Mas Deus ele começa a sua obra em nós. Pastor, o que é que eu faço? Ore mais, busque mais. Permita que Deus trate suas atitudes, trate seus pensamentos. Permita que Deus trate primeiro você. Entende? Segunda lição, queridos, que nós aprendemos. Segunda lição. Não alimente mágoas. Entregue suas feridas ao Senhor. Não fique alimentando ressentimentos, feridas. Esaú tinha razões humanas para odiar Jacó. Mas veja que ele escolheu viver, aleluia, longe deste passado doloroso. Veja que ele escolheu não estar preso a este passado. Porque quem alimenta ressentimento continua sofrendo. Agora, aquele que entrega a sua dor a Deus, ele encontra em Deus a liberdade, entende? Uma terceira lição que nós aprendemos aqui é cultive relacionamentos saudáveis dentro da sua família. Evite comparações, evite preferências, evite palavras que criam divisões, construa pontes, não muros dentro da sua casa. Seja um instrumento de paz dentro do seu lar e não um instrumento de guerra, compreende? Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, este primeiro ponto nos mostra que Deus ele estava trabalhando em dois corações ao mesmo tempo. Deus estava transformando Jacó, mas estava também curando o coração de Esaú, preparando o terreno ali para aquele reencontro que parecia impossível, viu? Porque quando Deus ele entra na história, até os conflitos mais antigos podem se transformar em testemunho de sua graça. E a grande lição que nós aprendemos aqui é esta: Deus não apenas reconcilia irmãos, Ele transforma corações para que a reconciliação seja possível, meus irmãos. Amém? Tranquilos? Vamos então para a sinopse aqui do nosso ponto de número 1. Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflitos e tinham muito a se acertar. Muito, meus irmãos. E você vê que pela graça de Deus, isso foi possível, porque Deus, ele é um construtor de pontes. Deus é um reconciliador. E ele reconciliou Jacó e Esaú por meio da sua graça. Amém, queridos? Nosso segundo ponto da lição vai falar agora sobre o encontro entre Jacó e Esaú. Agora a gente vai falar aqui mais diretamente sobre este encontro entre Jacó e Esaú. Este é um dos momentos mais emocionantes de toda a história patriarcal. Durante 20 anos, Jacó viveu com uma pergunta dentro do coração: o que acontecerá quando eu encontrar o meu irmão novamente? Como será esse reencontro?
20 anos antes, ele estava fugindo do seu irmão. Ele fugiu da ira de Esaú, fugiu das consequências dos seus erros, fugiu do seu passado. Mas agora, um momento em que acontece um momento aqui em que ele não consegue mais fugir. Ou seja, não dá para fugir para sempre, meus irmãos. Você percebe então que chega um momento em que não dá mais para se esconder. É hora de encarar a realidade. Jacó está vivendo este momento. Chega um momento em que Deus nos chama para enfrentar aquilo que ficou pendente. Chega um momento que Deus nos chama para atualizar as coisas, entende? E agora o dia havia chegado. Jacó está diante do maior reencontro da sua vida. Um homem que um dia desejou a morte está vindo ao seu encontro. Um homem que um dia prometeu matá-lo quando seu pai falecesse estava vindo em sua direção. Mas o que parecia ser um cenário de tragédia, de dor, de guerra, transformou-se em uma das mais belas histórias de reconciliação das Escrituras. E aqui nosso autor pontua 3 verdades. Primeiro, Deus entra em ação. Não tenho dúvida, meus irmãos. O texto de Gênesis 33 começa revelando aí essa tensão, mas nitidamente nós temos aí a mão de Deus. Jacó levantou os olhos e vê Esaú se aproximando acompanhado de 400 homens. Humanamente falando, meus irmãos, aquilo parecia um exército, parecia uma ameaça, parecia o cumprimento dos seus piores medos. Esaú vem para me matar. Mas veja que Jacó, embora estivesse enxergando apenas isso, embora Jacó estava vendo apenas Esaú se aproximando com um grande exército, meus irmãos, Deus estava trabalhando naquela situação. A maior parte das obras de Deus, ela acontece geralmente nos bastidores. Antes de Deus ele agir diante dos nossos olhos, ele já está operando aonde nós não conseguimos ver. E por isso, meus irmãos, quando Jacó avista Esaú, ele toma uma atitude surpreendente. O verso 3 diz que ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou a seu irmão. Observe esse detalhe. Jacó, ele não envia um representante, não manda um servo, não coloca ninguém em seu lugar. Ele mesmo vai ao encontro de Esaú. Aquele homem que antes enganava, agora ele assume a responsabilidade. Aquele homem que antes fugia, agora enfrenta a situação. Aquele homem, meus irmãos, que antes manipulava as coisas, sabes, agora ele se humilha. Queridos irmãos, no Antigo Oriente Próximo, inclinar-se diante de alguém era um gesto de respeito, de submissão. Mas se inclinar 7 vezes, aqui temos algo extraordinário. Era uma demonstração pública de humildade. Era como se Jacó estivesse dizendo assim: eu não venho como adversário, Esaú. Eu não venho para disputar, Esaú. Eu venho em paz. Entende? Era como se ele estivesse dizendo isso para o seu irmão. E aí Matthew Henry, ele comenta que a humildade é uma das ferramentas mais eficazes para desarmar a hostilidade. Com essa verdade, nós podemos então aprender, meus irmãos, lições preciosas. Porque muitos conflitos permanecem porque ninguém quer dar o primeiro passo, entende? Muitos conflitos permanecem porque ninguém quer ceder. Nós aprendemos aqui lições preciosas porque muitos conflitos não caíram ainda porque ninguém quer pedir perdão. Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer reconhecer os seus erros. Mas veja que Jacó nos ensina que a reconciliação exige coragem, exige humildade, exige decisão, meus irmãos. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 9, bem-aventurados pacificadores. Não é os criadores de conflitos, não é aqueles que alimentam mágoas, mas os pacificadores, aqueles que trabalham pela restauração, aqueles que constroem pontes e não muros de separação, aqueles que buscam a paz. Então veja que Jacó, ele está fazendo exatamente isso. Jacó está construindo pontes de restauração em seu relacionamento com seu irmão. Compreende? E aí nós temos, meus irmãos, que Esaú abraça e beija Jacó. Essa cena é maravilhosa.
porque aqui nós estamos presenciando um fato aparentemente ou diretamente até inesperado. Algo que ninguém imaginava, provavelmente. Algo que somente Deus, de fato, poderia produzir. Veja comigo Gênesis capítulo de número 33, versículo 4. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou e pôs os braços em volta do seu pescoço e dele e beijou e choraram, meus irmãos. Isso é muito forte, muito forte. Veja que cena extraordinária nós temos aqui. O homem que um dia desejou vingança, agora corre para abraçar o seu irmão. O homem que um dia desejou matar, agora deseja restaurar. O homem que um dia alimentou ódio, agora derrama lágrimas, ele chora agarrado ao pescoço do seu irmão. Observe aqui os verbos importantes aqui nesse texto. Olha aqui, ó. Correu, abraçou, beijou, chorou. São verbos carregados de emoção. São verbos que revelam um coração transformado, meus irmãos. No contexto cultural da época, homens importantes não corriam. Correr era considerado, então, algo inadequado para uma pessoa de posição, para uma pessoa de honra. Mas a Bíblia diz que Esaú corre, porque naquele momento o amor foi maior que o orgulho. A graça foi maior que a mágoa. O perdão foi maior do que a ofensa, entende? Muitos estudiosos observam que essa cena lembra a parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, que nos traz uma cena bem parecida. Ali também vemos alguém correndo, abraçando, beijando, recebendo, porque, meus irmãos, a reconciliação sempre reflete o coração de Deus. João Calvino afirmou que quando Deus domina os afetos do coração, as maiores inimizades podem ser transformadas em amizades. E é exatamente isso que nós vemos aqui. A reconciliação não nasceu da capacidade humana, nasceu da ação divina, porque somente Deus consegue curar feridas tão profundas. O texto de Provérbios, meus irmãos, 18, versículo 19, diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Isso é verdade. Quando a confiança é quebrada, quando há traição, quando há decepção, quando há abandono, quando há sarcasmo com o outro, a restauração torna-se extremamente difícil, meus irmãos. Mas aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Talvez alguém esteja ouvindo esta aula agora, ouvindo esta palavra agora, e o seu coração está carregado com uma mágoa antiga, uma ferida familiar, uma decepção que aconteceu há anos, uma relação quebrada. A história de Jacó e Esaú nos lembra que Deus continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Deus ainda restaura relacionamentos. Deus ainda restaura a nossa vida. Não importa quão profundo você está, quão profundamente você está ferido. Não importa quão profundamente você está machucado. Deus ainda restaura relacionamento. Deus sara feridas, meus irmãos. Amém? E aí a gente percebe um perdão verdadeiro aqui na vida de Jacó e Esaú, meus irmãos. O perdão verdadeiro. O encontro entre os irmãos não foi apenas um momento de emoção, foi uma reconciliação verdadeira. E existe uma diferença enorme entre emoção passageira e um perdão genuíno. Tem pessoas que têm emoção passageira, mas não têm perdão genuíno. O texto mostra que Jacó, ele oferece presentes a Esaú. Esaú inicialmente recusa e ele diz, olha, eu tenho bastante, meu irmão. Não é isso que Esaú diz? Eu tenho bastante, meu irmão, não preciso de presente não. Mas Jacó insiste. Ele diz, olha, eu tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. O que é que Jacó ele queria então dizer com isso, meus irmãos? Veja o que é que Jacó queria dizer com isso. Ele não está afirmando que o seu irmão tem a face de Deus ou que ele era Deus, entende? Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está reconhecendo a graça de Deus manifestada naquele encontro. Ele está reconhecendo que Deus está agindo ali naquele perdão. Na noite anterior, Jacó havia visto Deus em Peniel.
Agora ele vê a misericórdia de Deus refletida no perdão do seu irmão. O que Deus, o Deus que o encontrou, meus irmãos, o Deus que o encontrou lá em Peniel, é o mesmo Deus que preparou Esaú para aquele abraço, preparou Esaú para aquele encontro. O verdadeiro perdão não ignora o passado, mas também não permanece prisioneiro a ele. O verdadeiro perdão não significa fingir que nada aconteceu. Não. Significa escolher não viver mais dominado pela ofensa. Há um texto que eu amo muito, lá de Colossenses 3, versículo 13, que diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Veja que o padrão cristão de perdão não é sentimento humano, é a graça divina. Perdoamos porque fomos perdoados. Liberamos porque nós fomos alcançados pela misericórdia. E aí nós temos que concordar com o comentário de Waruiz, porque ele diz que o perdão não muda o passado, de fato, mas o perdão muda o futuro. Entende? Repito, o perdão não muda o passado. Você perdoar alguém não vai mudar o que aconteceu. O que aconteceu, aconteceu, está registrado, é histórico. Não tem como voltarmos para mudar isso. Mas o perdão, ele muda o futuro. Amém? Jacó não podia pagar o que fez. Esaú não podia pagar a dor que sentiu, mas ambos podiam construir uma nova história a partir daquele momento. E foi exatamente isso que eles fizeram. O inimigo desejava destruição, desejava de fato que Esaú cumprisse o seu desejo lá no momento da ira, mas Deus produziu restauração. O inimigo desejava separação, mas Deus produziu reconciliação. O inimigo desejava morte, mas Deus produziu vida. O propósito do inimigo não prevaleceu. E eu creio que o propósito do inimigo não vai prevalecer também na sua vida. Deus é maior, meus irmãos. Amém? Tranquilos? Então, quais são as lições que a gente aprende aqui, meus irmãos? Algumas lições para a nossa vida. Primeiro, tome a iniciativa da reconciliação quando ela estiver ao seu alcance. Tome a iniciativa. Não fique esperando o outro mudar. Não fique esperando o outro vir até você. Faça a sua parte. Jacó não ficou de braços cruzados, esperando então seu irmão vir ao seu encontro. Não. Ele foi ao encontro do irmão. Muitas relações, elas continuam quebradas porque ninguém quer dar o primeiro passo. Ninguém quer perdoar, ninguém quer ser humilde, ninguém quer deixar a autossuficiência de lado. Mas no que depender de você, meu irmão, promova a paz. Vai lá, quebra o gelo, pede perdão, se reconcilia, busque essa restauração, entende? Não fique aí, pastor, eu só perdoo se ele perdoar, eu só libero perdão se ele me pedir perdão primeiro. Não, não faço isso não, quebra isso aí. Amém, meus irmãos? Uma outra lição que a gente aprende aqui, permita que Deus cure as feridas do seu coração. Tem pessoas que se fecham. Não permita que Deus trabalhe em seu coração, removendo as feridas que há lá dentro. Esaú tinha razão para continuar amargurado. Tinha motivo para continuar com o seu plano maligno de matar o seu irmão. Mas ele escolheu não viver preso ao passado. Entregue suas dores ao Senhor, meu irmão. A mágoa aprisiona, o perdão liberta. Então, entregue essas dores ao Senhor. Não viva preso deste passado que te machuca, que te fere. Entende? Uma outra lição que nós aprendemos aqui, lembre-se de que a graça de Deus é maior do que qualquer conflito. A graça de Deus é maior do que qualquer conflito. Se Deus reconciliou Jacó e Esaú depois de 20 anos, ele continua sendo capaz de restaurar o meu e o seu relacionamento hoje. Não limite o poder da graça, não limite a ação de Deus, não desista de pessoas pelas quais Deus ainda está trabalhando em seus corações. Amém, queridos? Meus irmãos, este segundo ponto então nos mostra que a reconciliação não acontece por acaso. Ela acontece quando Deus transforma corações. Jacó foi transformado, Esaú foi transformado, e quando dois corações são alcançados pela graça, o impossível se torna realidade. Aquele encontro tinha tudo para terminar em violência, mas terminou em lágrimas. Tinha tudo para terminar em vingança, mas terminou em abraço.
tinha tudo para terminar em morte, mas terminou em vida, terminou em reconciliação. E a grande lição que nós aprendemos aqui neste ponto de número 2 é que quando Deus reina no coração, o perdão vence a mágoa e a reconciliação vence o conflito. Amém, queridos? E aí nós vamos para a sinopse aqui do nosso ponto de número 2. Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Meu Deus, como o perdão é importante, não é, irmãos? Eles se encontraram, se perdoaram e seguiram, então, avante. Como a gente pode ver agora no nosso ponto de número 3, tá bom? Chegamos agora ao terceiro ponto da nossa lição, onde falaremos sobre a família de Jacó segue seu caminho. Depois do abraço, depois das lágrimas, depois do perdão, depois da reconciliação, a vida precisa continuar, a vida precisa prosseguir. Você não pode ficar preso ao que passou, entende? Siga em frente, isso é muito importante. O perdão cura o coração. Jacó e Esaú se perdoaram. Depois da reconciliação, é possível viver em paz, mesmo que por vezes é necessário manter ali limites saudáveis, entende? Então esse terceiro ponto vai trabalhar exatamente isso. Primeiro, eu gostaria de discordar aqui humildemente do autor da nossa lição, porque no ponto de número 3 e no subponto 1, ele fala: os irmãos se separaram porque Esaú voltou para sua terra e Jacó foi então para Sucote. Então vejam, aqui o fato deles se separarem geograficamente em nenhum momento mostra que isso foi feito por precaução, embora a dívida tivesse sido cancelada, ou seja, não houvesse mais nenhuma mágoa, mas por precaução eles então tomaram destinos diferentes. Não há nenhum cabimento para isso. O autor sugere aqui, né, que aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. E eu discordo dessa colocação. E por que discordo? Porque no finalzinho do próprio texto o autor diz assim, citando Efésios 4:32, e devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Então veja, quando Deus nos perdoa, nós não seguimos cada um seu caminho. Entende? Deus não cancela a nossa dívida, agora diz assim, olha, agora a gente precisa caminhar por caminhos diferentes, tomar princípios aí, de medidas, né, de distanciamento para a gente evitar qualquer conflito novo, que eu venha me chatear com você de novo, não. Então o perdão não é apenas a reconciliação, dali naquele momento ali, a liberação de perdão naquele momento, mas é também uma restauração de relacionamento, entende? Por isso que eu mudei aqui o ponto, coloquei assim, os irmãos se reconciliam e seguem seus propósitos, ok? Então veja, os irmãos se reconciliaram e seguiram os seus propósitos. Porque você vai encontrar, vai perceber aqui, meus irmãos, que depois deste emocionante reencontro entre Jacó e Esaú, nós temos aqui algumas lições muito importantes, que a reconciliação ela havia acontecido, o abraço entre Esaú e Jacó foi sincero, foram verdadeiros, as lágrimas foram verdadeiras, o perdão entre eles foi genuíno, o muro que durante 20 anos separou Jacó e Esaú, agora já foi derrubado e pela graça de Deus havia uma ponte ali de relacionamentos. Agora a narrativa nos mostra que a vida continua, mas precisamos ter cuidado para não interpretar, obviamente, esse texto de forma equivocada, né? Ou seja, o fato de Jacó seguir para Sucote e Esaú retornar para Seir não significa que eles permaneceram distantes emocionalmente ou que a reconciliação foi incompleta. Pelo contrário, meus irmãos, pelo contrário. O texto mostra que a relação foi restaurada. A hostilidade entre Jacó e Esaú foi extinta, desapareceu. A vingança foi abandonada, a comunhão entre os irmãos foi restabelecida. Inclusive, Gênesis capítulo 33, versículo 16, nos mostra algo muito importante. Eu gostaria de ler com os irmãos. Gênesis 33, veja aí comigo, Gênesis 33, versículo de número 16, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Olha o que diz o texto, meus irmãos. Olha o que diz o texto. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo. Ou seja,
ele volta para a região de onde ele estava estabelecido. Entende? Ele voltou para, provavelmente onde estava a sua casa, seus rebanhos, seus servos, entende? Ele voltou para um local que ele já estava estabelecido. E Jacó segue para Sucote. Lembre-se que Jacó está sem um local certo ainda. Mas veja que essa separação ela é geográfica, não é relacional. É uma diferença muito importante aqui que a gente precisa perceber. Eles não estão se afastando porque continuam magoados. Eles não estão seguindo caminhos diferentes porque ainda resta ali uma dor. Não, 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 não. Eles estão seguindo os propósitos que Deus tinha para cada um. Veja que anos mais tarde, inclusive, lá em Gênesis capítulo 35, versículo 29, Jacó e Esaú eles aparecem juntos novamente no sepultamento ali do seu pai, de Isaac, e isso demonstra que o relacionamento deles permaneceu restaurado. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que eles jamais iriam se encontrar, Jacó que não queria conversa com Esaú, era justamente depois da morte do pai. Porque a promessa de Esaú era que depois que papai morrer, eu mato Jacó. Mas vejam que eles estavam juntos, sepultaram o seu pai juntos, entende? Então não existe mais registro de rivalidade no contexto bíblico entre eles. Não existe mais ameaça entre eles. Não existe mais desejo de vingança entre eles. O perdão produziu uma reconciliação verdadeira. E isso se harmoniza perfeitamente com o ensino também do Novo Testamento, como Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo de número 13, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então observe que Deus, ele não apenas cancelou a nossa dívida, mas ele também nos reconciliou consigo. Ele nos recebeu em sua família, ele restaurou a nossa comunhão com ele, entende? E essa é a ideia do perdão cristão. Esse é o ideal, é o padrão do perdão cristão. Não é apenas encerrar um conflito. O perdão não é apenas encerrar um conflito, meus irmãos, mas é restaurar relacionamentos. E aí eu concordo com o Merton quando ele comenta que o perdão verdadeiro não busca apenas remover a ofensa, mas restaurar a paz entre aqueles que estavam separados. Amém? Isso é uma verdade muito preciosa que a gente não pode perder de vista. Quando Deus opera em dois corações, o resultado não é apenas o fim da guerra, é o retorno da comunhão, entende? Jacó e Esaú não voltaram a viver na mesma região, mas voltaram a ser irmãos, em pleno sentido da palavra, meus irmãos. A reconciliação não os tornou inseparáveis, mas os tornou novamente unidos pelo amor e pelo perdão. E essa continua sendo a vontade de Deus para os seus filhos hoje, entende? Que nós possamos seguir esse exemplo. Perdoar não é apenas cancelar a dívida, é ter um relacionamento restaurado. Ok? Jacó, então, não retorna imediatamente para a casa do seu pai. Essa observação aqui é muito importante. Agora aparece uma questão aqui muito séria no texto, porque Deus havia ordenado a Jacó que voltasse para a casa, para a terra dos seus pais, não é assim? Gênesis 31, 13, ele diz, agora, pois, Jacó, levanta-te, sai desta terra e torna a terra da tua parentela. A ordem de Deus lá foi muito clara, ele tem que voltar para a casa do seu pai. Jacó deveria retornar à casa de Isaac, mas depois do reencontro com Esaú, ele se instala primeiro em Sucote, depois ele vai para Siquém, conforme Gênesis capítulo 33, versículo 18, e veja que lá em Siquém, meus irmãos, que era uma cidade importante também da região de Canaã, ficava ali em um ponto muito estratégico entre o Monte Gerazim e o Monte Ebal, era uma região fértil, uma região comercial, era uma região habitada também por povos cananeus. E ali Jacó então compra uma parte do campo dos filhos de Hamor, ou Amor, e ali nós temos um problema muito sério, porque naquele lugar não era o destino final de Deus para Jacó. Não foi Deus não mandou Jacó ir exatamente para Siquém, meus irmãos. Deus queria Jacó em Betel. E Jacó demora a obedecer de forma completa, de forma completa indo a Betel. Entende? Aqui está uma lição muito séria. Obediência parcial continua sendo desobediência. Jacó saiu de Harã, Jacó deixou Labão, Jacó reconciliou-se com Esaú, mas ainda não havia chegado ao lugar da completa obediência. Não. E mais tarde, meus irmãos, em Gênesis capítulo 34, veremos consequências dolorosas ligadas à sua permanência na cidade de Siquém. A sua filha Diná foi desonrada nesta cidade. Seus filhos, Simeão e Levi, agiram com violência. A família
foi marcada então por vergonha, por sangue, por crise ali naquele lugar. Porque nem todo lugar agradável é um lugar da vontade de Deus. Era agradável, mas não era o lugar da vontade de Deus. Nem toda oportunidade boa é direção divina. Nem todo descanso temporário é destino espiritual. E aí o Aroísmo ele confirma, dizendo que as concessões espirituais de hoje podem se tornar as tragédias familiares de amanhã. Às vezes a gente vai abrindo concessões hoje, vai abrindo porta hoje, uma brechinha ali, uma brechinha aqui, e isso vai dando margem para sérios problemas amanhã. Então veja que Jacó precisava voltar ao altar, precisava voltar a Betel, precisava cumprir inteiramente a vontade de Deus. Deus havia ordenado que ele voltasse à casa do seu pai. Isso fala profundamente também conosco, meus irmãos, porque muitos obedecem a Deus até certo ponto. Saem de Harã, mas param em Siquém. Deixam algumas coisas para trás, mas ainda não chegaram ao altar de Deus. Entende? Abandonaram certos pecados, mas conservam outros. Começam bem, mas estacionam no meio do caminho. A vontade de Deus não deve ser obedecida pela metade. Lembre-se, obediência pela metade é desobediência mascarada, meus irmãos. Deus não nos chamou apenas para sair de onde nós estamos, de um lugar errado ou de uma situação errada, mas veja que Deus nos chama, meus irmãos, para chegar ao lugar da consagração, ao lugar do propósito, entende? Amém, meus irmãos? E aí nós temos ainda Jacó levanta um altar ao Senhor. Apesar das suas falhas, Jacó fez algo muito significativo. Em Gênesis capítulo 33, versículo 20, diz que ele levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. O nome dado ali é muito forte, é o termo El Elohe Israel, ou seja, Deus, o Deus de Israel. Aqui Jacó reconhece publicamente que o Senhor é o seu Deus. Não apenas o Deus de Abraão, não apenas o Deus de Isaac, mas agora o Deus de Israel. O Deus que o encontrou em Betel, o Deus que o guardou em Harã, o Deus que o libertou de Labão, o Deus que o sustentou, meus irmãos, em Peniel, o Deus que o reconciliou com Esaú. Jacó levanta um altar, o altar da adoração, do louvor, do reconhecimento que Deus é o seu Deus. E altar na Bíblia fala de adoração, de entrega, de memória, de consagração. Abraão levantava altares, Isaac levantava altares e agora Jacó também está levantando um altar. Louvado seja Deus. Matthew Henry, ele observa que onde Deus concede misericórdia, ali devemos levantar também um altar de gratidão. Mas há uma tensão muito forte aqui. Jacó levanta um altar, mas a sua casa ainda precisava de purificação. Porque o texto de Gênesis, capítulo 35, versículo 2, diz que Jacó havia sido chamado por Deus para ir a Betel, né? Assim Deus o chama para ir a Betel. E Jacó, antes de se dirigir ali, conforme Gênesis capítulo 35, versículo 2, vamos ler esse texto para a gente não mencioná-lo aqui errado. Olha, Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e purifiquem e troquem de roupa. Então veja, meus irmãos, que essa expressão usada por Jacó, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, isso mostra que altar externo não substitui santidade interna. Não basta ter culto, é preciso ter consagração. Não basta levantar altar, é preciso remover os ídolos. Não basta chamar Deus de Senhor, é preciso dar a Ele o primeiro lugar. É incoerente você dizer Deus é meu Senhor, mas o primeiro lugar é tu mesmo, não é Deus. Quantas casas hoje têm a Bíblia aberta, mas o coração dividido? Tem uma linguagem religiosa, mas os ídolos escondidos no coração. Tem culto, mas falta temor. Tem aparência de piedade, mas não há redenção completa. Jacó precisava entender que Deus, o Deus de Israel, não aceita dividir o altar
com deuses estranhos. E nós também precisamos entender isso. O lar cristão precisa ser um lugar onde Deus governa, onde a palavra de Deus tem autoridade, onde a oração é praticada, onde a santidade é valorizada, onde os ídolos modernos eles são removidos, meus irmãos. Ídolos nem sempre são imagem de escultura. Quando a gente fala de ídolo, as pessoas pensam logo em imagem de esculturas, mas eles podem ser telas, vaidades, dinheiro, orgulho, prazeres, ressentimentos, mágoas, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus no coração torna-se então um ídolo, meus irmãos. Amém? Tranquilos? Pastor, quais são as aplicações que nós podemos fazer a partir desse texto? Primeiro, busque não apenas perdoar, mas restaurar relacionamento. Porque o propósito de Deus para o perdão bíblico para nós, não é apenas você acabar com a briga, é você restaurar a comunhão. Foi isso que Deus fez conosco em Cristo, meus irmãos. Ele não apenas cancelou a nossa dívida, Ele nos recebeu em sua família, Ele restaurou o nosso relacionamento com Ele. Sempre que possível, procure reconstruir pontes que foram destruídas pelos conflitos, pelas mágoas, entende? Uma segunda lição que a gente aprende aqui, segunda lição, obedeça a Deus completamente. Jacó começou bem, mas demorou chegar aonde Deus queria. Não pare em Siquém, se Deus lhe chamou para Betel. Não negocie com a vontade de Deus. Obediência parcial pode trazer consequências amargas. Faça o que Deus mandou. Faça do jeito de Deus. Faça no tempo de Deus. Amém, queridos? E uma terceira lição que a gente aprende, levante um altar ao Senhor dentro da sua casa. Jacó levantou um altar, mas depois precisou remover os deuses estranhos. Isso nos ensina que a nossa casa precisa ser lugar de adoração e santidade. Ore com a sua família, leia a palavra com a sua família, cultive o temor do Senhor dentro da sua casa. Remova tudo aquilo que rouba o lugar de Deus dentro do seu lar. Amém, meus irmãos? Então, queridos, este terceiro ponto nos mostra que a reconciliação é uma bênção, mas a caminhada continua. Depois do abraço vem a obediência, depois da lágrima vem o altar, depois do perdão vem a consagração. Jacó não era perfeito, ele era um homem comum como eu e você, mas Deus estava conduzindo a sua história, conduzindo a sua vida. E a grande lição é esta, meus irmãos, o perdão cura o passado, mas a obediência define o caminho. Que o Senhor nos ajude a perdoar com sinceridade, a caminhar com sabedoria, a obedecer sem demora e a levantar em nossa casa um altar vivo ao Deus de Israel. Amém, meus irmãos? E aí nós temos a sinopse aqui do nosso ponto de número 3. Depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família. E deixo também essa frase aqui para você: quando Deus transforma o coração, a reconciliação se torna maior que a ofensa. Amém? Meus irmãos, nessa lição de hoje nós aprendemos que, por mais profunda que sejam as feridas causadas pelos conflitos familiares, a graça de Deus é capaz de restaurar corações e relacionamentos. Jacó e Esaú nos mostram que o verdadeiro perdão nasce de uma transformação interior, operada pelo Senhor em nosso coração. A reconciliação não apaga o passado, mas permite construir um novo futuro. Quando Deus governa o coração, o orgulho cede lugar à humildade, a mágoa ao perdão e o conflito à comunhão restaurada. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até a nossa próxima pré-aula, permitindo Deus.